Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre a arte abstrata, que foi um outro movimento de vanguarda que aconteceu na Europa e depois acabou também se expandindo por outras regiões, né, do mundo. Arte abstrata ou abstracionismo, como também é conhecido, tá? A arte abstrata, gente, ela se iniciou principalmente na Alemanha, né? Foi onde nós tivemos o início desse movimento artístico, né? O artista principal da arte abstrata é o Vassily Kandinsky, um artista russo, né? Que se destacou com outros artistas alemães que participavam desse movimento artístico do abstracionismo. A proposta, gente, desse grupo era produzir uma arte mais desconectada da figuração. O que é esse desconectado da figuração? É uma arte que não se precisava se comprometer com a parte realista do seu desenho, né? Uma arte que não precisava remeter à realidade, que não precisava lembrar algo real, em que os artistas pudessem ser mais livres, né? Para trabalhar, para fazer a sua prática artística. Então, esses artistas usavam mais de formas, cores. Então, essas formas não tinham uma representação que lembrasse algo real, né? Uma figura da realidade, enfim. Esses artistas, eles trabalhavam com linhas, as linhas curvas, contracurvas, linha reta, ponto, cores variadas. E alguns artistas, como o Vassily Kandinsky, ele se inspirou em músicas, em sons, para produzir a sua obra de arte, tá? Ah, esse movimento artístico, gente, ele aparece como uma grande reação às revoluções do século XX, tá? Como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Então, os artistas queriam expressar os seus sentimentos de uma forma diferente, tá? Então, esse artista ele usava formas orgânicas, então, se vocês observarem aqui, linhas variadas, tá? E essas linhas não tinham um comprometimento de formar um desenho, então, figurativo, que as pessoas fossem reconhecer, né? As cores sempre eram muito vibrantes que eles usavam, e como eu falei para vocês, não precisava formar nada figurativo. Então, o artista, o Kandinsky, né, que é mais conhecido por Kandinsky, o Vassily, ele usou-se de música e ele fez mais de 35 composições inspirando em sons, em música. Então, ele ouvia a música e, através da música, ele expressava o sentimento que ele estava tendo no papel, na tela, com as tintas, com as linhas, enfim. Então, aqui vocês podem ver, essa é uma composição que ele fez se relacionando a uma orquestra, ouvindo uma orquestra. Nós temos outros desenhos, outros trabalhos do Kandinsky, em que ele usa cores variadas, linhas também de formas e tamanhos e espessuras variadas. E ele joga isso tudo aqui na tela, mas ele simplesmente não joga de uma forma aleatória. Ele vai jogar isso aqui na tela, mas ele pensa para compor esse trabalho dele. Então ele pensa exatamente aonde ele quer pôr o ponto, aonde ele vai pôr essa linha curva, a espessura que essa linha vai ter, porque com esse pensar, ele direciona o olhar de quem vai observar esse quadro, certo? Então, ele direciona, essa pessoa vai começar a olhar pela esquerda, pela direita, pelo ponto que ele colocou, por exemplo, que nem aqui, esse ponto com esse vermelho em volta. Então, o artista, ele pensa onde ele quer pôr cada um desses elementos formais que ele coloca na obra. Enfim, como eu falei para vocês, então eles se inspiram em músicas, enfim, em formas orgânicas, em movimentos variados, né, para fazer a sua obra. Então eles trabalham também com texturas, produzindo, né, essas texturas na tela, com as tintas, enfim, e com essas linhas que eles acrescentam ali. Se vocês observarem, no nosso livro, na página 16 e 17, nós temos aqui
algumas imagens também desse artista e de alguns outros artistas que se destacaram dentro desse movimento artístico. E esses artistas trabalharam, enfim, são artistas que levaram o nome, né, desse movimento do abstracionismo. Bom, eu gostaria que vocês tentassem experimentar essa arte abstrata, né? Que muitas vezes para algumas pessoas ela não significa nada, mas para quem está vendo, por exemplo, um quadro. Mas para o artista que produziu, ela tem uma simbologia, ela tem uma leitura, ela tem um significado. Mas claro que quem vai saber disso é somente a pessoa quem produziu essa obra. Vocês, nesse primeiro momento, eu quero que vocês façam os exercícios da página 14 e 15. Esse exercício, gente, eu vou explicar para vocês como que vocês vão estar realizando ele. Então, gente, olha lá, na página 14, peguem o livro de vocês e deem uma olhadinha lá. Na página 14, ele está se referindo a um termo musical, um estilo musical, né, que é o blues. Ele é um estilo musical que esse nome está relacionado à cor azul, né? E que é o blue. E a cor azul, o blue, e essa cor azul, gente, ela está associada a um sentimento de tristeza, de melancolia, assim como também esse estilo musical, que é um estilo musical dos Estados Unidos, né? Que representa esse sentimento de tristeza. Então, na página 15, se vocês observarem, nós temos ali várias manchinhas de cores e uns espacinhos para que vocês possam escrever ali, atribuir a essas cores qual o sentimento que você tem com aquela cor. Que sentimento ela traz para você? Que sentimento traz a cor verde, a cor azul, a cor vermelha, a cor amarela? Qual é a sensação que essa cor traz quando você vê essa cor ou que lembrança ela te remete? Então, se é de tristeza, de felicidade, de raiva, de fome, de rancor, enfim, qual é o sentimento que a cor que você vê aí, né, essas cores que estão ali representadas, essas 12 cores, que sentimento ela traz para vocês? Então, vocês vão realizar o exercício da página 15, que a explicação dele está ali na página 14, para que vocês possam seguir, né, o roteiro desse exercício. Já lá na página 16, que é o segundo exercício que vocês vão realizar, vocês vão pegar uma folha de papel que vocês têm aí na casa de vocês, uma folha de papel em branco, e vão fazer um desenho, uma composição, mais ou menos no estilo como esses artistas, como o artista, o Kandinsky, realizou, né, quando ele ouvia as músicas que eu falei para vocês. A música, aqui no livro, ele traz sugestão para que o professor escolha, mas eu vou deixar, então, a escolha de vocês. Vocês vão decidir qual é a música que vocês vão querer ouvir. Pode ser um estilo musical que você ouve com mais frequência. E aí, você vai produzir um desenho, tá? Nessa folha, ouvindo essa música. Você precisa repetir a música várias vezes para que você faça o seu desenho, não tem problema nenhum. Esse seu desenho, ele não deve ter formas figurativas. Então, ele não deve lembrar nada que exista. Por exemplo, você é uma casinha, uma árvore. Não. Você vai trabalhar somente com formas orgânicas, com linhas que vão compor um desenho abstrato, tá? Então, pode ser rabisco, linha solta, forma livre, enfim, que vão, de forma abstrata, representar essa música. Para ajudar vocês, eu trouxe aqui alguns elementos formais. O que são esses elementos formais, gente? São elementos que a gente aprende lá no sexto aninho, que é o ponto, a linha reta, a linha quebrada, a linha curva, a linha mista, tá? Então, nós temos isso lá no nosso livro do sexto aninho, ok? Então, observem aqui, eu trouxe esses elementos, vocês podem usar esses que estão aqui como base, tá? São elementos que eu tirei também das obras do Kandinsky. Então, a gente tem aqui o ponto, alguns tipos de linha, de tamanhos e espessuras diferentes. Aqui também tem, né, dois tipos de linha, um aqui é quase um triângulo, né, a forma dela. Aqui eu tenho outros tipos de linha, um ponto um pouquinho menos espesso e linhas curvas, mais finas e mais grossas. E aqui eu tenho mais alguns tipos de linha. Então, na hora de fazer seu desenho, se você quiser
tirar uma foto dessas linhas, dessas imagens, ou se você quiser parar o vídeo aí para você poder ver também esses tipos de linhas e se inspirarem nessas linhas para você usar no seu trabalho, também pode ser, tá? Ou se você quiser usar qualquer outro tipo de linha, não tem problema, tá? Eu tô sugerindo algumas aqui para vocês se inspirarem para fazer o trabalho de vocês, que são linhas que eu tirei da obra do Kandinsky, de algumas obras do Kandinsky. Então aqui a gente tem, olha só, aquela linha que parece uma foice, né, que tem esse movimento. Ó, a linha quebrada a gente tem aqui, certo? Temos também o ponto, que ele pode ser vazado ou preenchido. Temos a linha curva, com curvaturas diferentes, e a linha reta, certo? E vocês vão, então, se inspirar nesses tipos de linhas ou criar outros tipos de linha. E na sua folha, que você tiver aí na sua casa, você vai compor um desenho ouvindo uma música. O que eu quero saber depois? Eu quero ver como ficou esse seu desenho, tá? E eu quero também saber que música você usou para se inspirar. Qual foi a música que você escolheu? Você escolheu uma música mais alegre, mais triste? Você escolheu uma música mais agitada? Uma música que é cantada, ou você pegou só uma melodia? Enfim, pensa aí como que você está hoje. Pensa até como você está se sentindo hoje. Você está alegre, tá triste, enfim, use esse seu sentimento de como você está hoje a favor do seu trabalho também. E pense nas cores. Que cores que você poderia estar usando mais para representar o seu desenho? Cores mais alegres, mais vibrantes, cores mais frias, cores mais tristes, melancólica, né? Tons de azul, ou você vai usar cores mais vibrantes, enfim. Pense aí nas cores que vai ficar legal para compor o seu trabalho, o seu desenho de arte abstrata, ok? Se você tiver giz de cera, canetão de diferentes espessuras ou até mesmo tinta, você também pode estar usando. Ou se não, faça mesmo com lápis de cor, ok? Gente, bom trabalho e antes de vocês produzirem o desenho de vocês, vocês podem também dar uma revisada lá no texto da página 16 e 17 para vocês conseguirem assimilar melhor a explicação com a parte do texto e a atividade que vocês vão desenvolver, tá bom? Beijos, se cuidem e até a próxima aula.